Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, ao vivo, nós estamos aqui, como todo programa, tratando de um assunto de interesse dos trabalhadores ou relacionado ao mundo do trabalho. Hoje não é exatamente um tema de sindicato, de categoria. É um assunto mais amplo, mas que tem a ver com a classe trabalhadora. Nós vamos falar sobre o 23º aniversário da Lei de Cotas para a Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, Lei 8.213, sancionada em 24 de julho de 91. É uma lei muito importante, porque eu sou do tempo em que a pessoa que portava uma deficiência, a gente batia o carimbo assim, aleijado. E o aleijado, ele estava relegado, primeiro ficava sem função econômica, sem função social, ou virava lá um empregadinho de fazer miudezas, ou na casa ou no ambiente de trabalho. Então essa lei, ela é uma conquista da civilidade, ela é um salto civilizatório porque ela enseja uma possibilidade de cidadania para pessoas que ou nasceram com uma deficiência ou adquiriram uma deficiência ao longo da vida. E nós, eu que já passei dos 50, você não chega, raramente você chega aos 50 sem algum tipo de deficiência. Pode ser até visual, se usar óculos, tem deficiência visual. Ou pode ser uma perda auditiva, que foi o meu caso também. Então, eu também sou portador de um tipo de deficiência que não me impede de trabalhar, mas é um fato concreto vivido por mim, como vivido por milhões de pessoas. Nós vamos conversar com quem entende desse assunto, se dedica muito a essas questões e tem, digamos, muita história para contar. Um dos nossos convidados é o Clemente, Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço Cidadania e dirigente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco. Aliás, Clemente, obrigado pela sua presença e quero mandar um abraço aos trabalhadores de Osasco e à sua diretoria do sindicato, que a entidade completa 51 anos hoje. Faz 51 anos, então parabéns aos metalúrgicos de Osasco, categoria grande, combativa, de grande liderança, como eu conheci, Zé Brahim, Enos Amorina, o Toschi, agora está o Jorginho lá, que é o seu presidente. Também está conosco a professora Eunice Aires, que é do Departamento de Educação e Responsabilidade Social da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Obrigado, professora. Obrigada. E conosco também um representante aqui do Estado, o José Carlos do Carmo, CAL, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e atua na Secretaria Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Superintendência. Na superintendência. Agora não é mais delegacia, o LUP mudou. E agora é superintendência. Aos 15 minutos, 16 minutos deste programa, entrará na linha Juvândia Moreira, presidente dos sindicatos bancários de São Paulo e Osasco e região, porque o sindicato, a categoria, fez um seminário, um congresso estadual e aprovou a pauta de reivindicações. Clemente, 23º aniversário da Lei de Cotas vai ser amanhã, dia 24. O saldo é positivo. Como é que você avalia esses 23 anos? O saldo é muito positivo, porque a gente vivia uma situação que as empresas não queriam contratar nenhuma pessoa com deficiência para o trabalho, e a gente, no âmbito da lei de cotas, depois de 23 anos, de cada 4 vagas previstas na lei, uma já começa a ser ocupada. Tem muito para caminhar, mas hoje já temos esse quadro. Então já começa a ter contratações e há toda uma mobilização social em torno da questão que vai acontecer amanhã, envolvendo órgãos públicos, órgãos privados, sindicato de trabalhadores, entidades que trabalham com essa questão. E a partir de amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma que muitos mitos e preconceitos que estão em torno das contratações das pessoas com deficiência serão derrubados. Mitos, entre os quais, por exemplo, não é um assunto de sindicato, é um assunto altamente da agenda sindical. Tá. Só que os dirigentes sindicais precisam tomar consciência disso, porque a mesma empresa que se recusa a contratar uma pessoa com deficiência é a mesma empresa que, quando vai contratar uma pessoa negra para postos de direção,
ela não contrata, é a mesma empresa que na hora de dar uma oportunidade para a mulher, para assumir cargos de chefia, cargos importantes, ela não dá essa oportunidade e que também exclui as pessoas por conta da idade. Então, ao discutir a questão da deficiência, a gente abre uma possibilidade importante de abrir a diversidade para dentro das empresas e também trazer o foco da importância da prevenção dos acidentes de trabalho, porque nós temos muitas pessoas hoje nas empresas, na cota de trabalhadores com deficiência, cuja deficiência foi gerada pelas más condições de trabalho. Então tem tudo a ver esse debate que vai acontecer amanhã. Perfeito. Eu talvez não tenha sido assim muito preciso. Na verdade, não tem uma relação direta com a lida sindicaleira das categorias, porque você vai para as portas de fábrica, o sujeito está lá trabalhando para manter o emprego, combater excesso de hora extra, acidente de trabalho, PLR, né, o caso dos bancários, por exemplo, conter as demissões. Então, as urgências acabam sendo tamanhas que o dirigente sindical, muitas vezes, como bem disse o Clemente, acaba deixando em segundo plano, o que é um erro, até porque ele bem identificou. O patrão que não contrata tem o mesmo perfil do mau patrão, sobre todos os detalhes e características clássicas do mau patrão. Professora Eunice, a lei, ela, se não me engano, ela estabelece cotas para empresas acima de 100 empregados. Qual que é a mecânica da lei? Que exigência ou que tipo de normas ela estipula? A senhora tem ou o Cal pode falar? O Cal acho que tem. Cal, então me diga lá. José Carlos do Carmo, Cal, auditor fiscal do trabalho. Eu sou dono do supermercado, eu tenho 50 empregados. Meu vizinho, na rua de cima, tem 200 empregados. Quem desses pode ou deve contratar pessoas portadoras de deficiência? Todos devem contratar. Eu digo isso... Mas à luz da lei? À luz da lei, quem tem 100 ou mais. Tá. Mais que 99, na verdade. Tá. Agora, por que eu acho que todos devem contratar? Porque eu estou sinceramente convencido que a empresa que não perceber que, se ela não estabelecer critérios corretos, despidos de preconceitos, quando avalia alguém que se candidata a um posto de trabalho, ela corre um sério risco de deixar de contratar pessoas extremamente eficientes e competentes por conta de um ou outro aspecto particular que essa pessoa possa ter. Então, você tem um cego que se candidata para ocupar um posto ligado à tecnologia de informação. Ele é um excelente técnico na área de tecnologia de informação e eu deixo de contratar só porque ele é cego, ou eu deixo de contratar alguém que, por exemplo, tem uma deficiência intelectual, que pode desempenhar um papel excelente de relacionamento público, por exemplo, de recepção, de trato com os clientes, eu vou estar deixando de aproveitar, no bom sentido, as inúmeras eficiências e competências dessas pessoas. Agora, o que a lei determina, e é importante que se diga que essa lei, na verdade, é uma lei da Previdência Social, a Lei 8.213, que num dos seus artigos, no 93, ela coloca essa obrigatoriedade da reserva legal de postos de trabalho para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Ou seja, não é uma lei específica. Não é uma lei, é um artigo de uma lei. Correto. E essa lei, a gente costuma dizer isso muito para as empresas, porque apesar de ser da Previdência Social, compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização do seu cumprimento. E a gente costuma dizer para as empresas que não é uma lei qualquer, é uma lei sobejamente conhecida de todo mundo, principalmente quem mexe com recursos humanos, porque é a lei que trata de todos os benefícios da Previdência Social. Correto. E aí, tendo 100 ou mais, progressivamente, dependendo do número de empregados, varia o percentual de 2% a 5%. Agora, Cal, se uma empresa, eu sou um dirigente sindical, e percebo que uma grande empresa tem 500, 600 empregados, não contrata, cabe uma denúncia para o Ministério? Cabe. Deve se fazer essa denúncia para nós. O Ministério do Trabalho hoje organiza sua fiscalização, de um modo geral, por meio de projetos. E existem projetos que são opcionais, ou seja, tem estado que desenvolve, tem estado que não desenvolve. Alguns, no entanto, são obrigatórios. Um dos programas que hoje é desenvolvido pelo Ministério do Trabalho em todo o país, em todas as unidades da federação, sem exceção, é o de inclusão da pessoa com deficiência. Correto. Que aqui em São Paulo eu sou o coordenador. Então, faça chegar a denúncia até nós, ou na superintendência, ou na gerência regional, e nós, com certeza, priorizaremos a fiscalização dessas empresas objeto de denúncia de não estarem cumprindo a lei de cotas.
Perfeito. Professora Eunice, eu fui informado que antes do programa começar, que amanhã aniversário da lei de cotas para Sim. a empregabilidade das pessoas com deficiência haverá aqui em São Paulo, parece que ali na Biblioteca Mário de Andrade, no Sim. centro, na Praça Dom José Gaspar, uma série de atividades alusivas, né? Não vou nem dizer que sejam comemorativas. O que vai acontecer, por quê, onde, vai ter, é uma comemoração assim festiva, como é que vai ser? Na verdade, nós teremos, eu diria que uma atividade de conscientização da população. Tá. Nós teremos, num primeiro momento, dentro da Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali na Avenida São Luís 235, próximo ao metrô Anhangabaú, teremos a apresentação do tema, inclusive a leitura da Carta de São Paulo em apoio ao direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Essa carta ela será distribuída também depois do lado de fora. Então, nós teremos na composição da mesa a apresentação do hino nacional em Libras, pelo grupo da NURAP. Teremos também uma apresentação do grupo da AVAP. O que é a VAP? A VAP é uma associação que trabalha com pessoas... Uma associação que trabalha com o processo de inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Eu acho que eu vi intermediação de mão de obra. uma unidade deles no Sindicato Laticínios aqui de São Paulo, se não me engano, lá com o Geraldinho, parece que Sim, tem. eles têm uma articulação. É, Perfeito. Então, Assim como a NURAP também existem várias outras, inclusive apoiando o evento. Perfeito. apoiando, né? E nós teremos também, ao término dessas apresentações, uma caminhada ali no entorno da biblioteca, onde haverá a apresentação do grupo de percussão da NURAP, os bonecos da Companhia Artística da Banda do Sossego da Paz São Paulo. Teremos também a apresentação da banda Música do Silêncio e depois a leitura da carta ao chegarmos ali na Praça Dom José Gaspar, Tá. encerrando com a soltura de balões. Perfeito. Agora, essa carta ela vai ser distribuída a todas as pessoas que passarem por aí? Vocês vão entrar na loja, entregar em porta de metrô, ponto de ônibus? Como é que está sendo pensado, Clemente? O esquema da comemoração, da ação, é primeiro dentro da biblioteca, está vindo gente do Ministério do Trabalho, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gente de várias áreas que tem poder e podem agir para que a lei seja cumprida. Nós vamos ter... Quer dizer, vai ter a presença do Estado. O Estado vai estar lá dentro e o auditório vai estar lotado, porque tem mais de 200 pessoas inscritas para participar dentro da biblioteca. Saindo da biblioteca, lá vai ser feita a leitura da carta. Tá. Então, que é um compromisso político dos movimentos aqui do Estado de São Paulo em defesa da lei, tá? E capitaneado pelo Ministério do Trabalho, pela Superintendência do Ministério do Trabalho de São Paulo. Saindo dali, nós vamos ter, então, na praça, uma movimentação, para se ter uma ideia, um sindicato de trabalhadores do movimento, Sindicato Comercial de São Paulo, está levando 800 bexigas, balões ecológicos, para movimentar o povo ali. Então, vai ser uma muvuca. Vai ser um evento ruidoso. Vai virar uma colorido muvuca, e ruidoso. a Praça Dom José Gaspar, tá? E de lá o pessoal vão chegar até a escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, Tá. com os bonecos, uns cabeções da PAI, tipo esses bonecos de Olinda, mas Correto. os cabeções, que vão fazendo aí o barulho e abrindo alas no caminho. Então, vai ser uma grande manifestação dentro da biblioteca, política, e fora da biblioteca, festiva para a população em geral. Perfeito. Então, se você estiver no centro de São Paulo amanhã, escutar um barulho, um ruído, muita música, bonecos, etc., não são os black blocs, tá? Não vai ter quebradeira, não, pode ficar tranquilo, tá? Muito pelo contrário, é gente que tem uma postura construtiva diante da vida, diante da sociedade. São as pessoas, são os agentes públicos, as entidades de classe que estarão comemorando o 23º aniversário da Lei de Cotas para a Empregabilidade das Pessoas com Deficiência. Eu sei que já tem a Juvândia na linha, mas eu quero mostrar mais uma vez essa carta. E tem muitos dirigentes sindicais que, eu presumo, né, que nos acompanham e gostaria, aqui no programa, que as entidades sindicais postassem, subissem essa carta nos seus sites, divulgassem, transformassem, pedir para o jornalista fazer um texto,
fazer em forma de matéria e depois publicar no seu site como uma forma de que a carta seja também um manifesto, ok? Na agência sindical nós vamos fazer isso e no sindicato para quem nós trabalhamos vamos fazer essa proposta às diretorias. O Fernando me disse que já temos na linha, Fernando. Já estamos com a Juvândia, ok? Vou chamar na linha e voltamos já já. Juvândia Moreira, eu sou João Franzinho, apresentador do Câmara Aberta. Você preside os sindicatos bancários de São Paulo e Osasco. Muitíssimo obrigado por estar participando do programa. Conte pra gente. Os bancários do Estado fizeram uma espécie de congresso e tiraram uma pauta de reivindicações. Qual é a database da categoria? Quantos bancários estão digamos, abrangidos pela campanha salarial e quais são as reivindicações principais? Boa noite, João Franzinho. Boa noite a todos que estão ouvindo e assistindo aí o Câmara Aberta Sindical. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, você que está sempre dando espaço aí para os bancários, para a luta dos trabalhadores. Nós temos uma categoria de 500 mil bancários no Brasil. É esse o contingente da nossa, que é abrangido pela campanha dos bancários. Correto. A database é 1º de setembro. E a gente fez, no final de semana passado, a Conferência Estadual dos Bancários aqui de São Paulo. São Correto. cerca de 200 mil bancários estão aqui em São Paulo. Tá. E a gente tirou, nesse final de semana que vai acontecer agora, que vai fechar a pauta nacional, né? Porque nós estamos levando para a Conferência Nacional um reajuste de 12%, nossa reivindicação, que é a inflação mais 5% de aumento real, participação nos lucros e resultados maior, né? Porque os bancos já, o primeiro trimestre desse ano, já tiveram um lucro 15% maior que o primeiro trimestre do ano passado, foram 13 bilhões de reais só nos 6 maiores bancos. Certo. E a gente também a gente tem um problema muito grave na categoria de demissão nos bancos privados. Sim. Então a gente quer o fim dessas demissões. Os bancos privados eliminaram nesse ano já cerca de 5 mil postos de trabalho. Só para você ver a gravidade, né? Mesmo com todo esse lucro, eles cortaram quase 5 mil postos de trabalho. Parece que só a Caixa, que estão demitidos. só a Caixa Federal não demitiu, foi isso? Dos grandes? A Caixa Federal que contratou, inclusive, mas a Caixa também abriu mais agências, né? Correto. E o Banco do Brasil, ele não faz um processo de demissão como fazem os bancos privados, mas quem sai por algum motivo, ou porque aposentou, ou porque passou no outro concurso e está indo para outro lugar, aí ele não repôs essas vagas, entendeu? Perfeito. Ô Juvândia, olha, problema. bom, aqui a participação pelo telefone é muito rápida, por causa da dinâmica da TV, mas eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza em participar aqui do programa e já fazer o convite para que nós façamos um programa específico dos bancários, como a gente vem fazendo já há 6 ou 7 anos, todo ano a gente traz a categoria bancária ou no lançamento da campanha ou ao encerramento da campanha. Então, já queria fazer esse convite a você e a toda a diretoria do sindicato, da confederação, enfim, das entidades sindicais que estão participando da campanha, ok? Nós agradecemos. Com certeza iremos, estamos à disposição. Ok, muito obrigado. Falamos aí com a Juvândia Moreira, que preside os sindicatos bancários de São Paulo e Osasco. Eu queria perguntar a ela, mas não é o caso, para não ficar muito comprida a conversa, professora Eunice, Cal e Clemente, se os bancos cumprem a lei de cotas. Será que cumprem, Clemente? Acho que sim, né? Você tem informações ou não? Você tem, Cal? Tem denúncia lá na delegacia de que banco não cumpriu a lei de cotas? Você tem conhecimento? Não, os bancos, o primeiro banco a receber uma multa por não cumprir a lei de cotas foi o Bradesco, na sua matriz em Osasco. Olha aí. Tá? No ano de 2003. Tá? Eu acompanhei isso porque já tinha um processo do Ministério Público do Trabalho contra o Bradesco, porque ele queria as pessoas com deficiência como clientes, mas não encontrava locais de trabalho para essas pessoas com deficiência ser trabalhadores do banco. Então, eu acompanhei esse processo, entreguei cópia dele para o Sindicato dos Bancários quando tive acesso. Em outubro de 2003, o Ministério do Trabalho, a unidade de Osasco, lascou uma multa no Bradesco e começou, então, acho que uma coisa importante,
dele refletir que o cliente também pode ser trabalhador. Mas o banco, como qualquer outro empregador, tem que seguir o exemplo. As agências hoje dos bancos são muito acessíveis Sim. para o cliente, né, deficiente visual, cliente que se locomove em cadeira de rodas, né, mas ele tem que ser acessível para as pessoas com deficiência trabalhar em suas instalações. Perfeito. Eu quero registrar a participação do Nildo Nogueira, que é dirigente sindical comerciário e mora no bairro do Limão. E ele faz aqui um comentário para o Clemente, pois vale aqui uma observação de qualquer um dos presentes. Eu vejo diferente do que se fala que os empregadores não querem contratar portadores de deficiência. Já fui procurado por muitas empresas, por exemplo, a Saraiva, que estava com dificuldade para contratar as pessoas, né, dentro da cota. Aí ele diz, a pessoa com deficiência recebe uma cota do governo. E com isso falta um deficiente com disponibilidade para o trabalho. E muitos, quando vão trabalhar, perdem essa cota do governo, essa parcela. Então é mais fácil pedir esmola do que trabalhar decentemente. Eu não culpo as empresas por não contratar deficientes. Tem o que... Tem informação sobre isso, se permitir. Claro. Olha, nós temos no Brasil, primeiro, pessoas com deficiência, com a formação profissional que o mercado quer, exige de outra pessoa sem deficiência, é a grande maioria, ensino médio completo ou ensino superior completo. Essa é a exigência hoje do mercado de trabalho para mais de 60% de quem está no mercado formal de trabalho hoje no Brasil. Certo. As pessoas com deficiência têm 10.200.000 pessoas com deficiência com ensino médio ou superior completo identificado no Censo Demográfico 2010. Correto. 10.200.000. Isso cabe 10 leis de cotas só entre pessoas com ensino médio e superior completo. Se eu quiser completar a lei de cotas só com quem tem universidade concluída, cabe 3 leis de cotas só com esse perfil educacional. Agora, as pessoas com deficiência que recebem benefício, que é chamado benefício de prestação continuada, são pessoas cuja renda familiar por pessoa é até 1/4 do salário mínimo, que o mercado de trabalho pode contratar. Tá. Pode contratar. Quem recebe benefício de prestação continuada hoje está em torno de 1.300.000 pessoas das 32 milhões de pessoas com deficiência que têm idade de trabalhar. Certo. Tá? Só que o perfil educacional dessas pessoas com deficiência que recebem o benefício, que é o chamado BPC, o perfil educacional, em torno de 23% dessas pessoas são analfabetas. Olha. 23%. O mercado de trabalho com carteira registrada, pessoas analfabetas, com deficiência ou não, é menos de 1%. O mercado não quer pessoas analfabetas. Tá. Então, essas pessoas já estão excluídas pelo analfabetismo. Um outro dado, que aí eu encerro com esse dado também, tem gente que recebe benefício de prestação continuada, que é o BPC, que tem ensino médio e superior completo. É em torno de 9,5% de todo o pessoal desse pessoal que o Ministério do Desenvolvimento Social acompanha. Correto. 9,5%. Das pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho, com ensino médio ou superior completo, é quase 60%. Quer dizer, então, é um perfil de escolaridade que o mercado de trabalho não dá oportunidade. Tá. E aquelas que têm perfil de trabalhar com escolaridade que o mercado aceitaria, o mercado não quer contratar. Interessante. Posso só Claro, Cláudio, depois eu tenho uma complementar? pergunta do Jaime, do Bonfilhola, eu quero passar para você. Tá, eu acho, o Clemente sempre frisa isso, ele acabou de expor com bastante objetividade os números. São dados oficiais, IBGE e outros. Que é importante que a gente seja muito crítico em relação àquilo que a gente ouve dizer. Certo. Na fiscalização, a gente ouve com muita frequência esse argumento. Não consigo ninguém para trabalhar porque a pessoa recebe o PPC e não quer abrir mão dela. Por outro lado, a gente também conversa e recebe muitos trabalhadores com deficiência que não conseguem arrumar emprego. Sim. E você falava dos bancos, em termos de percentual de cumprimento da cota, eu diria que os bancos, pelos dados que a gente tem, estão acima da média. Correto. Têm cumprido mais do que a média geral dos outros segmentos econômicos. Mas uma questão que vale para os bancos e para os demais segmentos, e acho que tem a ver com a questão que foi levantada, é o tipo de oferta de emprego que é feita às pessoas com deficiência.
Muitas vezes essas pessoas com escolaridade, até com qualificação profissional, de experiências anteriores de trabalho, a elas são oferecidos empregos onde o salário que ela vai receber é muito próximo do benefício pago na Previdência. Então essa é uma questão importante, né, que se respeite as capacidades das pessoas, inclusive no que se refere à possibilidade de ascensão profissional e da sua colocação nos postos de trabalho condizentes com a sua formação e sua experiência. Ou seja, dar um emprego ao portador de deficiência, segundo a lei, não é caridade. Não é caridade, é obrigação legal. Nenhuma empresa desse país, a exemplo de tantas outras obrigações legais que quem quer que seja que pretenda montar uma empresa no país tem que cumprir, esta é mais uma dessas obrigações. Não se trata de caridade, sequer se trata de responsabilidade social que opcionalmente as empresas podem desenvolver ou não. É uma obrigação legal como tantas outras. Mas eu acho que é importante frisar mais uma vez, eu já havia comentado isso antes, o empresário que não perceber que pode tirar, como já dizia o Henry Ford em 1930, que se ele não conseguir sacar, não conseguir perceber que o fato de uma pessoa ser cega, ser surda ou ter qualquer outro tipo de deficiência, não significa que ela seja um deficiente e que ao lado dessa deficiência específica que cada um de nós tem, Sim. ela tem inúmeras outras deficiências, esse empresário vai perder o bonde da história. Perfeito. Se ele não entender a importância de respeitar e reconhecer enquanto um aspecto positivo a questão da diversidade, vai se dar mal nesse mundo empresarial cada vez mais competitivo. Carlos, pois não, pode Eu gostaria, inclusive, de contribuir com essa ideia, trazendo isso para nós, para a nossa realidade de comércio. Hoje nós temos muitos trabalhadores que têm deficiência e muitas vezes não podem trabalhar em algumas atividades de comércio porque há problemas com acessibilidade. Tá. Então há uma dificuldade de acessibilidade, nós estamos trabalhando para que as pessoas se conscientizem sobre isso, principalmente os empresários, porque eles precisam ver assim. Ele abre um espaço para que aquele trabalhador com deficiência possa trabalhar e exercer sua atividade profissional com dignidade, não alijando das suas competências, mas aproveitando o potencial desse trabalhador. Ele, ao mesmo tempo, estará abrindo um espaço para que clientes que também têm deficiência se sintam contemplados ao chegar lá e ver que há um trabalhador com deficiência, que ele é respeitado e que aquele espaço foi especialmente preparado para receber a ambos. Correto. Então, isso cria uma nova demanda de mercado, isso abre outros espaços de negociação muito importantes. Perfeito. Professora, eu quero fazer perguntas, mas estão me avisando do intervalo, mas antes do intervalo eu quero expor aqui perguntas e observações de telespectador. O Jaime do Bonfilholi tem uma pergunta aqui para o Cal, mas antes ele observa. Na agência do Santander, USP, Zona Oeste de São Paulo, há um caixa cadeirante negro que é muito eficiente, simpático e querido de todos os correntistas. Bacana. E ele pergunta, Cal, depois do intervalo você responderá, se o Eunice quiser responder, fiquem todos à vontade. Quais seriam os efetivos direitos e obrigações trabalhistas do deficiente físico empregado? Dos outros trabalhadores supostamente sem deficiência. Vamos partir daquela tese do Caetano Veloso, assim, de perto ninguém é normal, né? Sempre uma coisinha, ou o ouvido, ou o pé está mancando, não é verdade? Então, esse ideal olímpico, né, de que você é um atleta 25 horas por dia, isso é lenda urbana. Bom, temos um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, dirigente sindical de Osasco, Eunice Aires, professora do Departamento de Educação e Responsabilidade Social da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, José Carlos do Carmo, auditor fiscal do trabalho do Ministério. Eu vou querer saber aqui, vou deixar já as perguntas no ar, as perguntas são minhas. Onde se contrata a pessoa que é portadora de uma deficiência? Se tem um centro que reúne um banco de dados, se existe uma agência de emprego do Estado, Cine, alguma coisa que encaminha, ou se os sindicatos têm esses segmentos organizados. Mas depois do intervalo, ok? Voltamos já com Câmara Aberta Sindical.
A Copa trouxe aqui só para São Paulo de 35 a 50 mil empregos na área aí de gastronomia, né? E isso no direto. No indireto foi para mais de 100 mil empregos, que inclusive gerou emprego aí nessa área aí de frâmulas, de bandeiras, de chapéus, de roupa, camisa, quer dizer, na indústria do vestuário no geral, né? E no Brasil, que não veio de fora. Essas camisetas amarela, verde, amarelo, os bonés que estão aqui, não é made in China. Você vai notar que é tudo indústria nacional. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados instalou na última quarta-feira, 2 de julho, a Subcomissão Especial da Classe Trabalhadora, que pretende analisar os projetos de interesse dos trabalhadores e proposições em tramitação na CCJ. Primeiro, nós temos que parabenizar a iniciativa, né? Quem teve a iniciativa de criar essa subcomissão, e registrar a sua importância, né, exatamente pelo volume de trabalho que é dedicado a essa comissão. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Os sindicatos filiados à FEComerciários já começaram a selecionar suas candidatas ao concurso Miss Comerciária Paulista 2014. Esse ano, o evento tem como tema o combate ao câncer de mama. Por isso, muitas ações para a realização de mamografias por meio dos sindicatos já estão acontecendo em toda a base sindical comerciária. É a diretoria da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo valorizando a beleza e a saúde das comerciárias paulistas. Juliana Pereira é a atual representante das comerciárias em todo o estado. Ela é de Barretos. Ok, voltamos com a Câmara Aberta Sindical ao vivo, falando aqui com o Carlos Aparício Clemente, Eunice Aires, José Carlos do Carmo, o Cal é auditor fiscal do trabalho. Pergunta aqui o Jaime Donfilioli, repito a pergunta feita antes do intervalo: quais seriam os efetivos direitos e obrigações trabalhistas do portador de deficiência física empregado? Igual a qualquer outro trabalhador. Seletista normal. Seletista normal. Mas aí é importante destacar pelo menos alguns aspectos. Primeiro, o trabalhador tem que ser contratado sob pena de nós caracterizarmos uma situação de discriminação, e isso pode ser punido. Tem que ser contratado para trabalhar. E o posto de trabalho precisa estar adequado às suas características particulares. Agora, quando eu digo que isso não é uma coisa do trabalhador com deficiência, é porque os princípios da ergonomia valem para qualquer trabalhador, você tem que respeitar a individualidade. Mas, Cal, deixa eu baixar um patrão em mim aqui. O patrão não vai perguntar isso, vai encarecer o posto de trabalho? Tem vários... Bom, primeiro, a garantia das condições de acessibilidade, de um modo geral, já são obrigação legal. Perfeito. Então, não importa o custo, tem que cumprir. E, cada vez mais, os órgãos públicos, inclusive as prefeituras, a quem cabe, sobre vários aspectos, fiscalizar a questão da acessibilidade dos edifícios, etc., a gente tem avançado nisso. Mas existem várias saídas de melhoria, porque o ideal é que os edifícios sejam construídos, as fábricas, os comércios, as empresas de um modo geral, sejam criados à luz do que nós chamamos de desenho universal. E não é só, mais uma vez, pensando na pessoa com deficiência. Qualquer um de nós, Sim. Uma pessoa mais idosa, e todos nós esperamos, vamos envelhecer mais e mais, uma mulher que fique grávida, uma pessoa rígida, sem nenhum problema de saúde, que torce o pé e de repente vai ter que andar com uma muleta. Então a acessibilidade é boa para todo mundo, e é isso que se coloca quando a gente fala no desenho universal. Construir um edifício acessível, pensar num posto de trabalho acessível desde o início não sai caro.
Os estudos falam aí em percentuais extremamente baixos em relação ao aumento que isso implica. Fazer as adaptações nem sempre é tão simples. Tá. Mas existem soluções, existem maneiras engenhosas e relativamente simples que podem muito bem melhorar as condições de acessibilidade. Mas só para concluir, respondendo à pergunta do Jaime, uma outra questão que é muito importante de se destacar, principalmente para o empresário, é que o trabalhador com deficiência, integrante da cota, ele não tem estabilidade. Ele pode ser mandado embora, Tá. como qualquer outro trabalhador desse país. Mas na eventualidade de ele ser mandado embora, ou mesmo tendo sido dele a iniciativa de pedir demissão, a empresa é obrigada a contratar outro trabalhador nessas mesmas condições. Entendi. Ou seja, um outro trabalhador com deficiência. Ou seja, uma vez gerada a vaga, permanece a vaga. Permanece a vaga, tem que ser preenchida, e aí nós, do Ministério do Trabalho, estamos cada vez mais atentos para isso. Eu digo cada vez mais atentos, porque a gente tem alguns recursos de informática que vão permitir que se acenda uma luzinha vermelha nos nossos sistemas quando um trabalhador com deficiência for demitido ou pedir demissão e o preenchimento da vaga não for feito com outro trabalhador com deficiência. Perfeito. Eu quero mostrar um jornal de Osasco que me trouxe o Clemente. Eu dobrei porque aparece uma fotografia de uma pessoa candidato à presidência da República e não pode mostrar. Operário morre ao cair do 13º andar de prédio. Ele teria tentado ingressar de costas em um guincho sem equipamento de segurança. Queda de cerca de 16 andares. Diz aqui o lead da matéria. Um servente de pedreiro de 32 anos morreu ao cair do 13º andar de uma construção ontem na rua Salem Bechara, no centro de Osasco. Segundo a polícia, uma equipe do 14º Batalhão esteve no local e foi informada por testemunhas que a vítima estava no 13º andar usando apenas capacete e sem os demais equipamentos de segurança. Eu quero saudar aqui a percepção desses testemunhas, viu, Cal? Que eles inclusive viram, as testemunhas viram, tiveram a perspicácia de ver que a vítima não portava os demais equipamentos de segurança. Ou seja, a culpa é de quem morreu e caiu do 13º andar. Isso é absolutamente inadmissível e o jornalista não pode cair numa fria de dar uma matéria, desculpe meu colega, dar uma matéria com essa pegada, porque, peraí, o cara morreu, não pode dar a versão dele. Franzinho, se você me permite, essa mesma idiotice da polícia tinha acontecido na construção do Itaquerão. Um trabalhador morreu, a polícia chegou no local... O do guindaste. Do guindaste. O trabalhador morreu, não, que estava construindo as arquibancadas. Sim, sim. O trabalhador morreu, o delegado de polícia compareceu no local sobre os holofotes da imprensa, já predisse ali que havia culpa do trabalhador por não estar usando um cinto de segurança. Sim. Tá? Mas que aquilo seria investigado. Felizmente, o Ministério do Trabalho teve uma conduta exemplar, felizmente, porque normalmente é omisso nesses casos, foi no local, interditou o local, o próprio superintendente do Ministério do Trabalho, Medeiros, esteve lá com uma equipe de fiscais, entre eles o Noé Dias Azevedo, muito competente, interditaram o local e só liberaram depois que foi corrigido aquilo. O delegado de polícia que falou aquelas besteiras sumiu de cena e não se falou mais daquele assunto. Neste caso de Osasco, é a mesma coisa. Há uma orientação policial, desde a época do ex-governador Mário Covas, que orienta a conduta policial na investigação dos acidentes de trabalho e a polícia está descumprindo. A polícia, ao predizer situações antes de levantar provas, na verdade já está deixando claro como será o final desse inquérito policial. Por isso, eu peço, se o Ministério do Trabalho puder também ter a mesma agilidade que teve no caso do Itaquerão, que vá investigar esta morte, porque é uma covardia que está acontecendo hoje nas investigações ou na falta de investigações de acidentes de trabalho, e há uma série de direitos que vão para a lata do lixo quando a fiscalização não é correta. Perfeito, perfeito. Feito aqui, colocado o fato e feito as observações do Clemente, eu volto aqui com o professor Eunice, porque tem perguntas aqui pendentes para o CAL, né, o auditor fiscal José Carlos do Carmo. Professor Eunice,
como é que as empresas do setor do comércio estão tratando da lei da inclusão de portadores de deficiência? Bem, nós observamos que no comércio nem todas as empresas estão obrigadas ao cumprimento da lei de cotas, porque muitas não têm 100 funcionários. Então, muitas não chegam a atingir aquele patamar que exigiria a lei de cotas. Porém, nós temos feito um trabalho bastante forte no sentido de conscientizar todos os comerciantes, no caso, a contratação, por uma questão de direito da pessoa, por uma questão de humanização até mesmo dos direitos dessa pessoa. E nós percebemos o seguinte, não há dados específicos mostrando para nós do comércio qual é o nosso percentual de pessoas com deficiência trabalhando na área de comércio. Se essas pessoas já vieram, se são pessoas que nasceram com a deficiência, se adquiriram ao longo do tempo, se são pessoas reabilitadas que sofreram acidentes em outras áreas de trabalho e estão vindo para o comércio. Então, estamos muito preocupados e comprometidos em descobrir essa realidade. Por isso, regionalmente, estamos desenvolvendo um trabalho com os sindicatos, buscando uma aproximação dos dirigentes sindicais com os órgãos municipais de saúde, de trabalho, da educação, para que eles identifiquem como é que está o quadro de pessoas com deficiência naquela região e, a partir disso, nós também tenhamos mecanismos, estamos inclusive desenvolvendo como é que vamos pesquisar estatisticamente o recebimento dessas pessoas no comércio. Correto. Muito bem. Eu registro, antes de dar continuidade aqui ao programa, e parece que tem reportagem daqui a pouco, Enéas, é isso? Eu estive agora há pouco com o Sebastião Soares, que é dirigente de formação da nova Central Sindical de Trabalhadores, esteve aqui visitando a TV comunitária, e ele me informou que a reunião entre a presidente Dilma e o movimento sindical acontecerá dia 7 de agosto, não sei se é de manhã ou à tarde, no ginásio da Portuguesa, aqui no sentido da Zona Norte de São Paulo. E a expectativa do sindicalismo é reunir 3 mil dirigentes sindicais, ativistas sindicais e afins. Então, dia 7, reunião da Dilma com o movimento sindical. Eu quero perguntar agora ao José Carlos do Carmo, agente fiscal do trabalho. Eu sou empregador, quero cumprir a lei de cotas, ou independentemente da lei de cotas, quero dar oportunidade a uma pessoa que porta algum tipo de deficiência. Eu procuro quem? Uma agência de emprego, o Cine, o Ministério do Trabalho? Onde essas pessoas estão disponíveis? Nesses locais todos, né, dos órgãos governamentais ligados ao cadastro de pessoas interessadas em se empregar, e por meio das diferentes maneiras que as empresas já se utilizam quando elas precisam de algum tipo de profissional. Já tem uma experiência prática nisso, de como localizar os profissionais. Assim, algumas dicas que a gente dá, mas eu insisto em dizer, a empresa tem que fazer a divulgação dessas vagas. O que a gente sempre chama atenção nessas divulgações é para que se deixe muito bem claro que você não está contratando um deficiente. Você está contratando uma pessoa para exercer uma determinada função e que a empresa é aberta à contratação de pessoas com deficiência. E se tiver que enfatizar que ela, naquele momento, está querendo contratar a pessoa com deficiência, que o faça, mas sempre deixando claro para qual função, que tipo de trabalho que essa pessoa vai desenvolver. Eu falava das dicas práticas, existem inúmeras associações que trabalham com pessoas com deficiência, como a Fundação Dorina Novil, a Fundação Lara Mara, as APAES e outras tantas. Eu citei apenas alguns dos nomes mais conhecidos, que com certeza poderão auxiliar as empresas que tiverem querendo contratar pessoas com deficiência. Perfeito. Eu só queria aproveitar sim, porque há um aspecto em relação ainda à questão anterior sobre o custo da melhoria, das adaptações necessárias, é que eu acho que, mais uma vez, é uma expressão de uma visão preconceituosa. E quando eu falo do preconceito, não é no sentido de dizer que as pessoas que têm o preconceito são pessoas más. Sim. É que todos nós crescemos sob determinados valores. Dentre eles, nós não crescemos acostumados a conviver com as pessoas com deficiência nos bancos escolares e nos nossos locais de trabalho. Mas o que eu queria chamar a atenção em relação a um preconceito por parte de muitos empresários é que você veja a pergunta que foi feita.
qual é a despesa para eu adaptar um posto de trabalho, Sim, sim. qual é a despesa para que eu torne o local acessível. Quando, na verdade, a pergunta deve ser entendida não enquanto despesa, a questão, né, deve ser entendida não enquanto despesa, mas enquanto investimento. Sim. Né? Porque da mesma maneira que a empresa investe melhorando uma máquina, melhorando o equipamento, porque isso vai ser interessante para ela em termos da sua lucratividade, é o mesmo raciocínio que se deve ter quando se, por exemplo, compra um software para que o cego possa usar o computador, faz-se uma adaptação numa máquina ou num equipamento para que uma pessoa com deficiência física possa ir lá e produzir bastante, fazer com que a empresa possa atingir seus objetivos. Perfeito. E os bancos estão usando isso como um diferencial para atrair cliente. Correto. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa cega hoje pode acessar uma conta bancária, vários bancos. Uma pessoa surda pode movimentar a conta bancária, inclusive hoje já tem software para ela se comunicar que o banco oferece para seus clientes. Perfeito. Não querendo fazer ironia aqui, nem parece banco, como dizia aquela propaganda de uns tempos atrás. Enéas, vamos à reportagem. Voltamos daqui a pouco falando dos 23 anos da lei de empregabilidade das pessoas que portam algum tipo de deficiência. Clemente, Eunice e Cal. Já voltamos, ok? Dr. Cid Carvalhais, médico, presidiu por um bom período o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Nessas gestões do senhor, frente a essa entidade de luta, o que o senhor pode destacar para a gente em termos de importância para a categoria e para o movimento sindical como um todo? Eu destacaria alguns pontos. Primeiro, uma luta pelo fortalecimento do SUS, garantindo a universalidade do atendimento e a solução dos problemas, das demandas que estão aí espalhadas por todos os cantos do país e com um destaque especial para a urgência e emergência. O outro aspecto é o relacionamento com os planos de seguros de saúde, que indiscutivelmente eles são cáusticos para os pacientes, cobram prêmios mensais exorbitantes, as mensalidades são muito caras, cada vez mais oferecem menos, restringem uma série de ações dos médicos, interferem na autonomia profissional e acabam praticando uma remuneração muito tênue, muito baixa e muito difícil de sustentabilidade. No que diz respeito aos governos de uma maneira geral, nós temos aí as responsabilidades tanto dos governos municipais quanto do governo estadual e o governo federal. É uma responsabilidade que deixa muito a desejar na saúde, um aspecto do financiamento, do gerenciamento e das políticas públicas de saúde. Como é que é a relação do sindicato com o Ministério da Saúde para tentar amenizar esses problemas ou resolver dentro daquilo que for possível na esfera sindical? Olha, o relacionamento sempre foi muito bom, independente dos governos. Os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, todos eles estabeleceram diálogos. Então, o diálogo foi sempre muito franco, muito aberto e muito objetivo. As soluções é que deixam a desejar, também deixaram a desejar em todos os governos. Essa categoria é sempre mobilizada. Muito. E, inclusive, em termos de mobilizações, né, Robson, nos últimos anos, os médicos foram às ruas. O 7 de abril de 2010 foi uma referência de mobilização exatamente para sensibilizar a respeito de todos esses problemas da saúde. E em junho do ano passado, o movimento popular se integrou e isso deu uma repercussão muito grande. Talvez neste período do ano passado, nós tenhamos tido a saúde como o foco principal da mídia brasileira, em todos os instantes, em todos os momentos. Isso fez com que a população discutisse seus direitos à saúde. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando dos 23 anos da lei que garante cotas de empregabilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Eu quero, antes de voltar aqui com o Cal, com o professor Eunice e com o Clemente, mostrar um jornal de um sindicato que veio de longe, né? Que veio de Marília,
Jornal Alerta dos Sindicatos Comerciais de Marília, supermercados lidera ranking de reclamações trabalhistas dos comerciários em Marília. E depois diz aqui em submanchete, reconhecimento da profissão comerciária proíbe part-time, ou seja, quero crer que seja aquele trabalho temporário de meio período, né? Comerciários da RIREP e Casas Bahia receberão PLR, eleições 2014, hora de refletir. Então, mando um abraço ao Herrera, que é o presidente do sindicato. Por falar em PLR, ontem eu fui fazer um exame médico. E fui na Avenida Brasil e fiquei espantado com a suntuosidade desses laboratórios. Numa esquina, uma mansão do Einstein. Na esquina, em frente, uma mansão do libanês, outra do Fleury. Eu fui, acho que é CDP que eu fui. E lá eu perguntei para o funcionário, você recebe PLR? O exame é caro, né? Não, no outro onde eu trabalhava, eu recebia, nesse eu não recebo. Então, vou mandar um e-mail lá para a direção da empresa que ela tem que pagar PLR para os seus funcionários. Me atenderam muitíssimamente bem, os médicos, os atendentes todos ali. Ali é um local, evidentemente, altamente lucrativo, porque imagina quanto custa o metro quadrado da Avenida Brasil em São Paulo. Portanto, não ficar com o lucro todo para você, distribuir para os seus trabalhadores ou colaboradores, como dizem os capitalistas modernos. Está feito aqui um pouco de, aqui como se diz, a corneta, né? O carro de som, né? É isso aí. Professor Eunice, os comerciários entram em campanha salarial. Sim. Tá? 2 milhões ou mais de comerciários em todo o estado. Essa questão da acessibilidade, da empregabilidade dos portadores de deficiência entra na pauta ou isso é uma coisa que corre paralelamente à campanha salarial? Corre paralelamente à campanha salarial porque ainda não conseguimos realmente colocar na pauta como algo reconhecido, mas estamos batalhando muito por isso. É algo que vem sendo cobrado, vem sendo exigido. E se conseguirmos já nessa campanha, a gente já vai colocar essa questão da obrigatoriedade. As empresas que já têm mais de 100 funcionários, essas não. Sim, essas lei, realmente é lei, elas não têm como se eximir de tudo isso. Mas as que não têm ainda, nós estamos dentro do processo de conscientização para que contratem. Perfeito. Clemente, fale um pouquinho para a gente o que é o Espaço Cidadania, se é uma ONG, se é uma empresa, se é um sindicato, se é uma célula revolucionária, o que é? É tudo isso? Tudo isso. É uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que começou em 2001, que o sindicato naquele momento queria entrar no debate da inclusão de trabalhadores com deficiência na sua categoria e percebeu que sozinho ele não conseguiria. Então, fez uma união com os vários setores, no primeiro momento na região de Osasco, Ministério do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil, outros sindicatos, algumas empresas que já queriam pensar nas contratações e também entidades especializadas, como a ACD, a PAI de Barueri, a Associação Pestalozzi, e aí foi crescendo. Tá? E hoje, o Espaço da Cidadania, na verdade, ele continua do jeito que começou, né? Acreditando que é possível as pessoas com deficiência trabalharem em qualquer tipo de trabalho. Na metalurgia, talvez fruto até desse entendimento, nós fechamos agora, na semana passada, anunciado pelo gerente regional do trabalho de Osasco, o Ronaldo Freixeda, atingimos 91% de cumprimento de lei de cotas na nossa categoria. Na base metalúrgica. Na base metalúrgica, nos 12 municípios da região. Mas um trabalho junto com a gerência do trabalho. Eu acho que isso foi fortalecido também, acho que aí pela negociação coletiva com o setor patronal, que entendeu que era possível isso. Tá. Você acha que é um caminho que, por exemplo, os comerciários podem utilizar? Não, com certeza. E aí é a história do carro, né? Que o Cal falou. Quer dizer, 100 anos atrás, o Henry Ford mostrava que quase metade da linha de produção, da fabricação de um carro, podia ser feito por pessoas com deficiência. Ele provou isso enquanto muitos empresários americanos contestavam uma lei que obrigava as contratações. Ora, o setor automotivo, os fabricantes de autopeças e forjarias, fizeram um acordo conosco dentro da campanha salarial, então dentro da luta da campanha salarial no ano de 2007, que previa que as empresas iriam contratar as pessoas com deficiência prioritariamente nesse segmento
prioritariamente até o cumprimento da lei de cota em qualquer nova contratação e abririam acessibilidade. Essa cláusula foi renovada no ano de 2009, 2 anos depois, 2011, e foi renovada no ano passado. Este setor, que é o setor de autopeças, nesse momento ele ultrapassou 100% do cumprimento das vagas nesse segmento, enquanto segmento. Então isso permitiu hoje a gente demonstrar para outras empresas e para outros setores que a inclusão é possível em qualquer espaço. Até porque hoje, hoje qualquer juiz, eu falo porque tem muitos juízes fazendo besterol no julgamento da lei de cotas, qualquer juiz, promotor de justiça, procurador do Ministério Público do Trabalho, que muitas vezes não entende a importância de ser duro no cumprimento da lei de cotas, mas na hora que vão dirigir seus carros, andar por aí, os componentes desses carros que dão conforto para esses juízes, promotores e procuradores têm trabalho de pessoas com deficiência na produção desses equipamentos. Perfeito. Clemente, estão me avisando, falta 1 minuto. Desculpa. Qual o telefone ou o site de contato do Espaço da Cidadania? O Espaço da Cidadania. Telefone 3685-0915, ou do telefone dos sindicatos metalúrgicos também, e o site www.ecidadania.org.br. É uma ação, tá? Não é ONG, mas é uma ação que cabe todo mundo nela, que defenda a inclusão. Cal, um empresário que ficou sabendo que o Ministério do Trabalho atua nessa área, o Ministério só multa ou o Ministério orienta um empresário que queira buscar informações? O Ministério fiscaliza o cumprimento da lei e não temos como objetivo a multa. Apesar que é sempre importante dizer, não fosse essa gloriosa multa, a gente não teria chegado até onde chegou. Mas não queremos multar. Sim. Então, nós procuramos orientar, procuramos, dentro daquilo que a própria legislação da fiscalização nos permite, conceder os prazos. E em situações, e eu acho importante dizer isso, porque tem a ver com a questão do movimento sindical, em situações onde precisamos ou acreditamos que seja necessário um prazo maior para o bom cumprimento da legislação, nós podemos celebrar um termo de compromisso. Correto. O termo de compromisso só pode ser feito se tiver a participação e a anuência do Sindicato de Trabalhadores. Correto. Eu quero agradecer muitíssimo Carlos Aparício Clemente, José Carlos do Carmo, professora, minha amiga Eunice Aires, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a todos que assistem ao nosso programa, especialmente a você que mandou perguntas. Não foi possível colocar outras perguntas, porque o tema não se responde sim, não é resposta mecânica, requer um pouco de elaboração nas respostas. Então, fica para uma próxima. Eu quero avisar que o nosso próximo programa já está agendado, será com o pessoal da Vigilância Privada, para falar como é que foi o trabalho desses profissionais durante a Copa do Mundo, qual foi a formação, o preparo profissional e defender uma tese que eu venho sempre, que eu defendo há muito tempo, que dentro dos estádios e dentro dos locais onde os eventos são de natureza privada, vigilância privada. A Polícia Militar, evidentemente, presente, mas se o clube de futebol hoje é uma empresa, não tem por que um agente do Estado estar lá trabalhando para ele quando falta polícia. Nos postos, na periferia, nas portas de escola, ponto de ônibus, porta de fábrica e outros locais. A FIFA, a CBF tem muito dinheiro para contratar vigilância privada tranquilamente. Então eu queria agradecer a todos e a todas que nos acompanham e dizer que eu, como todos, estou muito chocado com o que vem acontecendo lá em Gaza. Eu não vou aqui dizer que sou a favor de Israel, a favor de Palestina, de Hamas, não vou entrar nessa bola divididíssima. Eu defendo a paz e defendo a convivência pacífica entre os povos. Israel tem o direito de ter seu Estado, a Palestina tem o direito de ter seu Estado. É assim que deve ser e, portanto, havendo esses Estados convivendo pacificamente, não precisa de guerra, 150 e poucas crianças já mortas lá, sabe lá quantas que vão ficar com sequelas, com problemas de perda de membros e às vezes até inutilizadas para o resto da vida. E quanto é que custa isso? Que civilização é essa? É civilização ou é barbárie? Nós não podemos aceitar isso e tenho visto com alegria o movimento sindical reagir de forma veemente ao que está acontecendo lá em Gaza, ok? Então um abraço a todos e a todas e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.